Olá a todos, meu nome é Hugo Bonetti de Carvalho, eu sou físico, cientista de materiais, professor da Universidade Federal de Alfenas, do Instituto de Ciências Exatas do Departamento de Física. O que eu vou apresentar hoje é o projeto financiado pela FAPEMIG intitulado Desenvolvimento de Materiais e Dispositivos Termoelétricos para Reciclagem de Energia. Bom, existe uma demanda global internacional por fontes de energia limpas, seguras e sustentáveis. Essa demanda tem crescido muito e de forma contínua nos últimos anos. Entretanto, apesar dos avanços tecnológicos, uma fração significativa da energia produzida é dissipada em calor residual em processos industriais, automotivos, eletrônicos, né? E nesse contexto, né, dispositivos eletrônicos se apresentam como uma alternativa muito promissora para permitir a conversão deste calor perdido devido à segunda lei da termodinâmica em eletricidade, de forma a contribuir simultaneamente tanto para o aumento da eficiência energética dos sistemas, quanto para a redução de impactos ambientais associados a essas tecnologias. Bom, um dispositivo termoelétrico, ele faz uso do efeito Seebeck, em que um material condutor, na presença de um gradiente de temperatura, uma parte quente e uma parte fria, tem seus portadores de carga por difusão impulsionados num certo sentido. No caso de condutores cujo portador de carga são elétrons, metais, né? Os elétrons, por difusão, se concentram na região fria, gerando, então, portanto, uma diferença de potencial elétrica entre suas extremidades, a quente e a fria, que pode ser usada para carregar uma bateria, um capacitor. Portanto, então, eu estou fazendo uma conversão de energia térmica em energia elétrica. Entretanto, né, um bom dispositivo, um bom material para a construção de um dispositivo termoelétrico, ele deve ser um excelente condutor de eletricidade, porém um mau condutor de calor. Conjugar essas duas propriedades é muito difícil. Por exemplo, um metal, ele é tanto um bom condutor, quanto um bom condutor de eletricidade, quanto um bom condutor de calor, tá? A eficiência termoelétrica desses materiais, ela é conjugada num parâmetro determinado de ZT, e o nosso desafio aqui é aumentar a eficiência desses materiais, aumentar a eficiência com esse parâmetro ZT via engenharia microestrutural e controle de defeitos. Dopagens, né, com elementos diferentes da matrizes estudadas, ou então colocando realmente defeitos pontuais, como vacâncias e interstícios, defeitos intersticiais na estrutura desse material, de tal maneira que a gente possa otimizar suas propriedades elétricas, aumentar a sua condutividade elétrica e dificultar, né, piorar a sua condutividade térmica. A temática e os objetivos. Nós optamos aqui nesse projeto, né, focar em duas matrizes, o CA3 e o CA4O9, que é comumente chamado de CCO, e o titanato de estrôncio, SRTiO3, comumente chamado de STO. O CCO, ele possui uma estrutura muito interessante, tá? Ele possui uma estrutura laminar, ele pode ser dividido em duas componentes, o COO2 e o CA2-COO3, empilhados ao longo de uma direção específica, e essa estrutura laminar confere a ele uma alta eficiência de espalhamento de fomos, ou seja, ele é um muito mau condutor de calor ao longo da direção perpendicular aos planos formados por essas camadas. Já o titanato de estrôncio, ele tem uma estrutura perovskita, e é uma estrutura cúbica, o estrôncio fica no centro do cubo, tá? E o titânio fica aqui em octaedros de oxigênio, tá? É uma estrutura muito aberta e fácil de manipular, ou seja, de introduzir dopantes e defeitos, vacâncias e elementos intersticiais nessa estrutura. Para nos guiar nessa tarefa, nós fazemos uso de cálculos de primeiros princípios, através da teoria do funcional de densidade, DFT.
Qual que é a nossa estratégia experimental? Nós fizemos, né, esses materiais via método Pequini modificado, ou também chamado de método dos precursores poliméricos. É uma rota muito simples, barata e eficiente na obtenção de materiais nanométricos. Esses materiais nanométricos, eles subsequentemente vão ser prensados na forma de pellets, né, discos cerâmicos, e sinterizados para a confecção desses dispositivos termoelétricos. O CCO, né, ele é interessante e foi escolhido para que a gente estude a relação da eficiência termoelétrica através de uma engenharia microestrutural. Então, nós vamos prensar esse pó preparado do CCO através de uma técnica chamada de bordas livres, de tal maneira que a gente consiga fazer com que as camadas desse material se alinhem umas sobre as outras, que é uma forma que a gente chama de texturização. E depois da prensagem, esses materiais vão ser sintetizados em ar. Já o destinato de estrôncio, nós vamos fazer tratamentos térmicos em atmosferas redutoras, principalmente para poder introduzir vacâncias de oxigênio nesse material. Também vamos fazer dopagem, vamos introduzir a estrutura do STO, o gadolínio, no sítio do estrôncio, e o cobalto no sítio do titânio, de modo, né, separado. Importante colocar aqui que agora o gadolínio, né, tendo o estado de oxidação 3+, ele, substituindo o estrôncio que tem estágio de oxidação 2+, vai favorecer a formação de vacâncias de estrôncio, enquanto que o cobalto, no sítio do titânio, cobalto com estágio de oxidação +2, substituindo o titânio +4, vai favorecer as vacâncias de oxigênio. Então, essa é a nossa estratégia. E, uma vez preparados esses materiais, a gente vai usar várias técnicas de caracterização complementares que podem nos dar uma informação bem completa da estrutura e dos resultados obtidos, tanto estruturais quanto também das suas eficiências termoelétricas, ou seja, a parte elétrica e a parte térmica. A gente conseguiu aqui obter, então, matrizes, né, de CCO e STO puras, né, de maneira controlada, tá? Para o CCO, nós conseguimos texturizações entre 0,11 e 0,70. Esse parâmetro significa 0, nada texturizado, e 1, 100% texturizado. Conseguimos colocar até 30% de gadolínio no sítio do estrôncio, no STO, e 10% de cobalto no sítio do titânio, sem a formação de fases secundárias. A introdução de gadolínio no sítio do estrôncio também revelou ser eficiente para introduzir vacâncias de estrôncio, e o cobalto também, da mesma maneira, no sítio do titânio, se mostrou eficiente para a introdução de vacâncias de oxigênio. Esse estudo, então, permitiu que a gente estabelecesse uma correlação direta entre defeitos estruturais, a síntese, né, as técnicas de síntese desses materiais e as suas propriedades eletrônicas de interesse, condutividade elétrica e as propriedades térmicas relacionadas à condutividade térmica. Como conclusão, né, a gente estabeleceu, então, rotas de síntese reprodutíveis, né, o estudo permitiu um estudo aprofundado das propriedades estruturais e eletrônicas, de tal maneira a conseguirmos otimizar as propriedades de interesse, alta condutividade elétrica e baixa condutividade térmica, o que nos deu uma base sólida para, no futuro, finalmente conseguir implementar os dispositivos termoelétricos comerciais. Bom, os agradecimentos à Unifal, tá, que permitiu que esse projeto fosse desenvolvido, nos fornecendo espaço físico, logístico, né, e estrutural, ao Laboratório de Novos Materiais e Dispositivos, do Material Device, e a FAPEMIC.